Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Hoje num programa especial para tentar entender tudo o que tem acontecido na economia nos últimos tempos. A gente tem várias estatísticas aqui de longo prazo, tanto de bolsa de valores, dólar, preço do petróleo, ações da Petrobras, que são ações icônicas aqui na B3. Mas para tentar entender exatamente o porquê dessa volatilidade nos últimos tempos, num ano extremamente importante para o Brasil, não somente pelas questões internacionais que afetam economias emergentes, mas porque nós temos um processo eleitoral agora, neste ano de 2018. Isso já estava previsto, da regra democrática, e vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu, por exemplo, na semana passada, na pesquisa que o Banco Central fez com os economistas ouvidos pelo Boletim Focus. A gente vai retomar os dados da última segunda-feira e ver aqui justamente aqui o que os economistas estão prevendo na média para a inflação. Há 4 semanas era 3,6%, há uma semana subiu para 3,8%, a inflação tem subido na previsão, chegou a 4% na última segunda-feira, ou seja, esse é o dado atualizado da última pesquisa do Boletim Focus do Banco Central. Se a gente olhar para o câmbio, ou seja, o valor do dólar em relação ao real, era de R$ 3,48 há 4 semanas, R$ 3,63 há uma semana e subiu um pouquinho, oscilou positivamente a R$ 3,65 agora, nesta semana, na pesquisa da semana passada, divulgada agora. Vamos dar uma olhadinha para um outro dado também, que de alguma forma dá uma ideia do que se espera para a economia até dezembro. Esses dados são todos de fechamento de período. Fechamento de período é fechamento de dezembro deste ano, final do ano. O PIB. Há 4 semanas a previsão era mais otimista, de 2,37%. Mesmo assim, há um mês já era bem menos do que se esperava de crescimento da economia no final do ano passado, que era sempre em torno de 3%. Há uma semana caiu a 1,76% e agora, de novo, pela 8ª semana consecutiva, a 1,55% de redução do PIB. A produção industrial vai crescer mais do que o PIB, puxa o PIB para cima, mas mesmo assim, olha, era de 3,8% há 4 semanas, ou seja, um mês. Baixou para 3,5% uma semana, nesta última semana se manteve, ou seja, permaneceu nos 3,5%, isso tudo dentro dessa lógica de perspectivas para alguns indicadores da economia até o final deste ano. Vamos dar uma olhadinha agora também no Ibovespa. O Ibovespa, os dados são evidentemente, são todos apurados diariamente, mas vamos pegar dados um pouco maiores, ou seja, de longo prazo, uma análise para trás, olhando para o comportamento da Bolsa no último mês. No último mês, a Bolsa perdeu praticamente 10% do seu valor. No último mês, nós tivemos todos os efeitos da greve dos caminhoneiros. Se a gente olhar agora no ano, se a gente olhar para um prazo maior, ou seja, nos últimos 365 dias, nos últimos 12 meses, ainda assim o Ibovespa tem uma alta acumulada de 14,31%. Isso dá uma ideia claramente de como que esses últimos dias, esse último mês e meio tem sido diferente no comportamento do mercado de capitais quando a gente olha para o longo prazo. Evidentemente que esse valor de 14,31 é ainda assim positivo, mas muito menos positivo justamente pelos últimos resultados apurados depois da greve dos caminhoneiros, que foi exatamente quando a Bolsa teve, digamos, um tombo maior. Já vinha perdendo um pouco de valor, dada essa volatilidade do mercado internacional, a drenagem de recursos de mercados emergentes, como é o caso da economia brasileira, para mercados mais sólidos, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Se a gente olhar o dólar, que é exatamente um dos maiores ingredientes ali de tentar entender a insegurança do investidor, em um mês o dólar se valorizou 3,49%. Tivemos uma série de intervenções do Banco Central com venda de swaps cambiais, que equivale justamente à venda futura do dólar, se contrata um preço agora, se entrega depois. É uma garantia para quem precisa fazer hedge cambial, ou seja, ter uma proteção em dólar, porque tem dívidas em dólar. Em um ano, o dólar já se valorizou 14,84%. Bom, para tentar entender parte desses números, a gente vai trazer outros números daqui a pouquinho. O economista da FEComércio, Fábio Pina, está conosco. Pina, obrigado pela gentileza de nos atender. Imagina, é o meu prazer. A gente viu esses dados aqui e, obviamente, que há uma deterioração de vários índices econômicos brasileiros. Obviamente que teria uma certa volatilidade neste ano pelo período eleitoral. Sim. Acho que ninguém contava com essa guerra comercial maior entre os Estados Unidos e a China, ou seja, um cenário externo um pouco mais duro para economias emergentes, mas chama atenção o nível dessa queda de alguns indicadores, ou, por exemplo, queda sobretudo de PIB, aumento de câmbio, de dólar sobretudo? Não, chama atenção. Eu tenho um colega que fala, no Brasil você morre de raiva, não de tédio. Isso é um fato. Tédio não é o nosso problema. Não é o nosso problema. Agora, a gente faz projeções na federação e elas não mudaram tão rapidamente quanto a do Focus. É compreensível. Os analistas são excelentes do Focus, é um excelente grupo que analisa, eles têm um bom feeling.
Agora, também eles são mais influenciados pelo momento, né? A federação tende a ser um pouquinho mais conservadora. A gente tinha uma projeção de 3% para o PIB, ela realmente caiu, mas caiu para 2,5%. Tínhamos uma projeção de um câmbio de 3,50, 3,45, ele foi para 3,60. Produção industrial a gente não mexeu ainda, e a gente não tem essa precisão toda, de 3,5 a 4. Varejo de 3 a 4. Então a gente não mexeu, claro, o viés é para baixo, mas não nessa intensidade. E a gente tem que compreender de 4 semanas, um mês e meio para trás, para agora, no meio do caminho teve algo que você já fez o spoiler, que é a greve dos caminhoneiros. Sim. Então muito de tudo aí, por exemplo, a inflação, essa subida muito rápida da projeção, é por conta do primeiro indicador de inflação pós-greve dos caminhoneiros, que saiu de mais de 1%, né, no IPCA 15. Isso assustou e todo mundo jogou para cima. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. A situação, claro, não melhorou, ela piorou com a greve. Mas eu digo, antes disso, a gente já vinha numa certa decepção com o resultado. Era um resultado que vinha positivo para a PIB, para a produção industrial, para varejo, mas muito menos positivo do que a gente esperava lá em dezembro. Então, a gente já teria que fazer uma revisão para baixo dos indicadores. Isso seria natural. Com a greve dos caminhoneiros, eu acho que isso se acentuou. Essa percepção, o nervosismo no mercado ficou maior. E não só a greve dos caminhoneiros, mas sim tudo que indica, tudo que ela enseja, inclusive no ano eleitoral. Muita incerteza. O que a greve dos caminhoneiros colocou mais na mesa, mais à vista, foi a incerteza. Um grupo de pressão consegue parar o país durante alguns dias, criar danos enormes, fazer mudanças na política de preços de uma empresa que é hoje estatal, mas que é uma grande empresa brasileira. Isso deteriorou, inclusive, isso teve efeito sobre a própria percepção de empresa, portanto, nas ações, no valor das ações da empresa e, portanto, no Ibovespa, que é muito... A Petrobras carrega um peso enorme no Ibovespa. Sem então, dúvida. Né? E acaba tendo uma influência negativa. É icônica e pesada. É icônica e pesada. E ela é muito icônica, inclusive. Esse é o grande problema de uma empresa estatal icônica, né? A gente não deveria ter isso. Mas isso é um outro assunto. O fato é que... Vamos falar disso no segundo bloco. Prometo que falaremos disso. Que bom. O fato é que tudo isso coroa um cenário que vinha... eu não diria que era péssimo, mas um cenário menos otimista do que a gente imaginava no final do ano passado, foi coroado com essa bagunça que foi a greve dos caminhoneiros, mostrou o grau de incerteza que o Brasil tem. A gente sabe que há muita incerteza, mas no Brasil é demais. E aí um processo eleitoral que ainda está totalmente incerto. Só para lembrar, nós estamos à beira do processo eleitoral, não tem um candidato a vice-presidente definido. Ou seja, é muito próximo para muita incerteza. Nós já estamos entrando no segundo semestre. Nesse país é algo extremamente importante. É importante. É uma questão meramente histórica. No Brasil é histórico, mas o vice é importante em qualquer democracia onde está previsto na Constituição que ele substitui o presidente não só na ausência, na morte, em viagens. Então a gente não pode esquecer que o vice-presidente é uma figura muito importante. E que traz apoio político dentro do Congresso. E para as eleições tem essa outra importância. Quem é que se junta com o A com o B? Esses dois têm quanto tempo de televisão? Quantos deputados eles trazem consigo, né? O candidato do partido A ao candidato do partido B, quantos deputados eles juntam para negociação em Congresso? Ou seja, a gente está à beira de uma eleição, na boca de uma eleição, e a gente não sabe uma coligação sequer efetiva. Então é muita incerteza para um país, acaba acontecendo isso. Aí aumentou muito a volatilidade. Por isso é que eu digo, a gente tem um pouco mais de calma, a Federação do Comércio está mais do lado real da economia. Eu nem gosto muito desse termo, que a economia toda ela é real, mas claro. Também não gosto da ideia de lado produtivo, porque o setor financeiro também é produtivo, evidentemente, mas o lado real da economia, como todo mundo entendeu, esse lado real da economia ele é menos afeito a essa volatilidade. Então a gente vai fazer alterações. Eu não me surpreenderia se quando a inflação, o IPCA cheio sair e ficar um pouquinho abaixo do que se esperava, as pessoas vão corrigir também suas projeções. Pina, o PIB pode ficar um pouquinho acima. Me permita pegar dois aspectos da sua resposta aí. Primeiramente, você acha que a greve dos caminhoneiros, as razões que se deram, pelas quais se deu a greve dos caminhoneiros, a crítica, por exemplo, à política de preços da Petrobras, a questão de um setor que dizia não estava conseguindo se sustentar, 2, o problema do modal de transporte concentrado por demais sobre rodas. Ela é conjuntural, para usar uma expressão de economista, conjuntural são questões que são relacionadas a um determinado momento, ou estrutural, ou seja, é um problema de longo prazo que precisa ser resolvido. Você acha que a greve revelou-nos um problema conjuntural ou estrutural? Acho que ela revelou o problema estrutural, mas o que deu o gatilho da greve foi conjuntural. O problema estrutural, os problemas estruturais. O modal do Brasil, um país do tamanho do Brasil, a gente fala um país continental, que não tem trens, a rigor nós não temos trens. De fato, não uma malha decente para um país desse tamanho.
ele acaba... nem o mínimo. Ele acaba... O que seria o decente que você disse? Minimamente seria um decente, né? Sim, nem o mínimo decente. Uma malha que levasse aos portos a escoar uma porcentagem grande do produto brasileiro que ainda é agrícola, né? A gente não escoa uma grande parte dessa via trem. Decente, Pina, eu ouso dizer que seria pelo menos metade da produção agrícola teria que chegar por trilho. Não existe essa literatura de quanto é decente, mas eu diria, olha, se nem metade da exportação do Brasil, que ainda exporta commodities, vai por trilho, tem alguma coisa errada, a gente está desperdiçando grande parte da produtividade. Esse é o primeiro ponto da estrutura. Segundo, a gente cedeu crédito demais em governos passados para a compra de caminhões. O que acontece agora, na prática, é que tem mais caminhão do que mercadoria querendo ser transportada por caminhão. E o país não cresceu muito nos últimos tempos, o que obviamente as pessoas ficaram sem trabalho. Só que qual é a culpa que você ou o cidadão que não é caminhoneiro em casa tem? Porque o preço, eles não conseguem a demanda para adequar o preço. Eles não conseguem elevar o preço porque é uma questão de mercado, o preço do frete. Porque não tem tanto frete, tanta gente querendo contratar os fretes. Eu não tenho culpa disso, você não tem culpa disso. Se eu tenho uma loja de roupa, eu não posso obrigar o governo a tabelar o meu fornecedor e obrigar o governo também a tabelar meu preço, majorar o preço e obrigar o consumidor a entrar e comprar ao preço que eu quero que compre. Se a minha loja não tem demanda, eu fecho as portas. Então, o ajuste correto numa economia de mercado, olha, infelizmente, alguns caminhoneiros vão ter que abandonar essa profissão. Quando a economia voltar a crescer também, por vários motivos, não só culpa deles. Agora, a sociedade não pode pagar por isso. Então, isso é estrutural. Conjuntural é, como o país não cresceu, estourou agora. Além do que, também na conjuntura, houve a alta do preço do petróleo que espremeu esses caminhoneiros. A gente tem que entender também o motivo de cada um. Claro. Eles estão com dificuldade de repassar preço no frete. E estão tendo a alta do preço dos combustíveis, que também é normal da Petrobras, porque está praticando preços de mercado internacionais. O barril de petróleo saiu de 40 para 80, arredondando. O dólar saiu de 3,30 para 3,60. O preço da gasolina, do diesel subiu muito. Então eles não conseguem repassar para o preço porque a demanda é baixa por frete. E ao mesmo tempo tem um aumento de custos. Esse cenário conjuntural foi o gatilho para essa crise que na realidade tem origem estrutural. Falando sobre a questão da Petrobras, que vai dominar o nosso segundo bloco, a questão do preço da Petrobras, de repassar diariamente, isso poderia ser, digamos, adaptado para uma realidade melhor, ou seja, um prazo maior? Eu não sei se semanal, quinzenal ou mensalmente. E isso não seria, porque não raro, a gente ouve a seguinte reclamação: a gasolina foi das que mais contribuíram para a inflação agora nesses últimos tempos. É compreensível. Sim. Era até esperável que isso fosse acontecer. Aí o sujeito vai lá, o dono do posto, e eu posso compreender as razões dele, eu não vou criticá-lo. Sim, é mercado. Gratuitamente, ele diz assim, mas eu estou ainda com uma gasolina aqui dentro do meu estoque. Mais cara. Que eu paguei, por exemplo, X mais 1. Agora a gasolina está X menos 1. Tá, mas como é que eu faço com aquela que já está aqui? Se eu tenho esse tempo de um mês, em algum momento eu tiro parte desse argumento do dono do posto. Sim. Ou quinzenal, eu não sei qual seria o tempo. Essa adequação diária não foi um remédio amargo demais que se tornou um veneno? Talvez seja, a gente pode estudar. O que não dá para a gente fazer é, ao invés de discutir isso razoavelmente com quem entende, eu não sou um especialista nisso, então não me atrevo a te dizer a Petrobras tinha como fazer melhor. Talvez não. Mas não custa questioná-los. Esse questionamento não foi feito da forma adequada, né? Eu acho que sim. Pediu-se uma intervenção brusca, direta. Não é adequado, não faz sentido. Em 2018. Eu acho que a gente discutir que essa volatilidade muito grande diária de preços, ela acaba tornando complicada a vida, principalmente de quem trabalha com combustível como insumo. Não claro. O consumidor comum, o dano é menor para a economia toda. É para ele, é ruim, é desagradável, mas é absorvível. Para quem trabalha com isso, fica mais difícil você projetar, fazer planejamento. Como seu negócio, como uma fonte de custos do seu negócio. Então eu acho que a gente poderia ver isso, poderia adequar fazer um outro questionamento para o governo. O governo teve um ganho adicional, talvez desnecessário, de arrecadação, porque quando subiu o preço do petróleo e o dólar, e isso se internalizou em reais, em muitos mais reais por litro, né, de diesel, de gasolina, de querosene, o que aconteceu é que a arrecadação de ICMS, de IPI, PIS, COFINS, se elevou muito. Eu poderia neutralizar uma parte disso e ter um preço, a gente até na federação fez essa proposta para o governo, um preço do tributo em relação à litragem vendida e não ao valor final, porque aí você não prejudicaria a Petrobras e nem o governo. A Petrobras tem que continuar fazendo preço de mercado, claro. Que seja quinzenal ou semanal, não diário, mas tem que continuar fazendo preço de mercado. Por outro lado, o governo também não pode se beneficiar e ter um enorme estímulo em aumentar rapidamente, porque também aumenta, as pessoas não perceberam isso, aumentou a arrecadação fortemente nesse período.
também não pode perder a arrecadação. A gente teria que fazer um meio termo. Aliás, só para fazer aqui um esclarecimento, quando eu falei de intervenção, é que os movimentos pediam uma intervenção, quase uma estatização completa da política de petróleo, que é usar a Petrobras para controlar a inflação ou o desenvolvimento brasileiro, o que deu errado lá no passado, a empresa tem que ter uma certa liberdade. O que, na verdade, esse governo não fez, bancou a política de preços, encontrou-se uma fórmula ali que tem um subsídio do governo, se subir demais, ou o governo pode até ganhar se cair demais o preço do petróleo, mas enfim, só para deixar claro, a intervenção foi o que foi pedido, mas não foi entregue até o momento, há uma dúvida em relação a isso no mercado. Pino, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre exclusivamente a questão da Petrobras e também o que as ações da Petrobras, que são icônicas aqui na B3, mas também pelo outro ponto de vista, o preço do petróleo no mercado internacional, que esse é um ingrediente que valorizou-se demais no último ano e óbvio que isso teria peso no preço do combustível, não só aqui como em qualquer outro lugar do mundo. A gente faz um intervalo, a gente voltamos em instantes aqui com o cenário econômico. Já de volta com o cenário econômico especial desta quarta-feira, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Nós falamos sobre Bovespa, falamos sobre as expectativas de mercado, o dólar também. Vamos falar agora de uma ação, de um papel, de uma empresa que é icônica aqui na B3. Tem um peso importante no índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, mas ela é icônica porque provavelmente foi a maior agregadora de pessoas que começaram a investir no mercado de capitais em ações quando o governo, ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, abriu para compra, usando inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de ações da Petrobras. Essas ações foram extremamente prejudicadas depois da greve dos caminhoneiros, dada essa incerteza que se criou no mercado da possibilidade de se mexer na política de preços da Petrobras, da qual falávamos anteriormente, que varia diariamente, tanto para baixo quanto para cima. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com as ações da Petrobras? Olha, não pegando a cotação de hoje, mas pegando o último mês. Caiu quase 19,5%, quase 20% só no último mês. Aqui mostra claramente o quanto que essa questão conjuntural da greve dos caminhoneiros mexeu na ação da Petrobras. Essas aqui são as ações preferenciais, as que o público pode comprar. Em um ano, mesmo assim, com todo esse tombo que as ações da Petrobras, as ações levaram nesses últimos 40 dias, para você ter uma ideia, em um ano, a ação da Petrobras ainda tem uma valorização acumulada de pouco mais de 30%. Isso demonstra claramente o quanto que ela é icônica, estratégica e é um papel importante. Obviamente que sofreu com este movimento recente da greve dos caminhoneiros e dessa suspeita de que poderia se haver uma grande mudança, uma radicalização na postura do governo em relação à administração da Petrobras, coisa que até o momento não aconteceu. Vamos lá para a gente ver agora o ingrediente principal da Petrobras, que é exatamente o preço internacional do petróleo, que regula os preços não só no Brasil, como na maior parte do mundo. O tipo Brent, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, majoritariamente o petróleo que vem do Oriente Médio, mas também do norte da Europa, nós estamos falando aqui, olha, em um mês, o tipo Brent valorizou-se 0,25%, é pequeno, muito pouco, mas se a gente olhar para um ano, nos últimos 12 meses, o preço do petróleo subiu 66%. Esse tipo de petróleo. O outro petróleo negociado na Bolsa de Nova York, o tipo WTI, ali do Golfo do México, o petróleo texano também, subiu 4,39% no último mês, ou seja, nos últimos 30 dias, e subiu praticamente também quase 60%, pouco mais de 60%, 61,8% no último ano. Obviamente que isso em algum momento seria repassado, porque se isso não é repassado para o preço final, alguém paga a conta. Se o governo subsidia o petróleo demais, como já aconteceu em outros momentos, na verdade quem fazia isso era a Petrobras e havia ali uma negociação com o governo, isso ia acabar em algum momento na conta do Tesouro Nacional. Quem sustenta o Tesouro Nacional é o contribuinte do país. Bom, isso demonstra claramente para a gente entender agora o que fazer com a Petrobras, que obviamente vai ficar dentro do radar eleitoral e das discussões sobre não só a política de preços, Pina, mas também o debate que me parece quase dogmático, e isso é muito ruim, tratar a economia com dogma, porque parece que não faz sentido, é se a Petrobras deve ou não ser privatizada. Essa pergunta foi feita recentemente numa pesquisa, as pessoas dizem não, parece que é uma resposta quase que automática. Os candidatos não falam abertamente do assunto, não discutem, não discutiram nas outras eleições, não estão discutindo nessa eleição também. É evidentemente que nós estamos no começo de processo. Diante de que a gente viu esses dados todos, é uma ação que perdeu valor, mas perdeu valor agora por uma questão conjuntural. Num ano que teve tudo que teve, a greve dos caminhoneiros, é um ano eleitoral, é uma empresa pública, então tem comando do governo, há sempre uma preocupação de que possa haver uma intervenção, de novo, coisa que não houve ainda. Mas o que fazer com a Petrobras, na sua opinião? É o momento de se discutir a privatização
ou alguma outra forma de gestão da Petrobras? O nível de independência dela é suficiente ou não? Em que momento isso pode ser discutido? Porque nós estamos num momento eleitoral, as propostas têm que ser discutidas agora. Eu vou começar de trás para frente. O nível de independência não é suficiente. Se fosse suficiente, não teria acontecido isso com as ações. Porque é quase irônico que o preço do petróleo salte 60%, 70% de um ano para o outro e as ações recentemente percam valor. Quer dizer, o teu produto aumenta de preço e o valor da tua empresa cai. O produto que você vende sobe de preço no mundo todo e o valor da tua empresa que produz aquilo cai. E que ela repassou, diga-se de passagem. Não faz muito sentido. O que aconteceu é que, por falta de um grau de independência maior, a gente está vendo lampejos de controle de preços, as pessoas começam a falar esse tipo de coisa. E muita gente que é contra a privatização ou acha que tem que ter o controle de preços, não lembra exatamente o que é o controle de preços, o que é tabelamento, né? O que é piso e teto de preços, tablita, tudo isso é péssimo. Você pode obrigar um varejista a vender a Coca-Cola ou o refrigerante por determinado preço, você pode obrigar o varejista ou o dono do posto a vender a gasolina por determinado preço, a Petrobras também, você não pode obrigar o varejista a ter aquele produto quando ele gera prejuízo em sua venda. Né? O que acontece, em primeiro lugar, desabastecimento, você distorce toda a economia, distorce os preços relativos da economia. E mais uma coisa, se a gente subsidiar o preço do petróleo, por exemplo, que muita gente acaba apoiando, e gente que eu vejo que apoia é gente que não anda de carro, não tem carro e não anda. Idosos, por exemplo, na minha família tem alguns, apoiam esse tipo de medida. Assim, você vai estar pagando por aqueles que andam com o carro. É irônico isso. Porque quem não anda de carro ou de ônibus, não usa combustível, até quem anda de metrô não está nessa também. Apoiar preços controlados de combustível vai estar subsidiando através do Tesouro, através dos seus impostos, quem está andando com carro e com qualquer tipo de combustível. A média do pensamento, você fez citação sobre tablita, essas coisas todas, isso vem lá dos planos anteriores ao plano real, que todos deram errado, diga-se de passagem. Esse é o ponto. A média do pensamento econômico, de compreensão da economia, ainda está muito atrasada para a parte significativa dos brasileiros? Está. Eu vou parafrasear o Roberto Campos, que falava outras realidades, né? O Roberto Campos falava que o entendimento... Na realidade, ele falava de um deputado especificamente, mas falava que o entendimento da economia dos deputados era desumano. Então, eu digo que o entendimento da economia médio no Brasil é quase desumano. Porque a gente pede certas coisas, o brasileiro pede controle de preços, só que ao mesmo tempo essas contas não fecham. Você quer que controle o preço, mas ao mesmo tempo você tem a liberdade para fazer o seu preço, não dá certo. Eu não posso controlar só um preço daquilo que eu compro. A gente brinca que o ideal para o empresário é ter um preço no ativo e outro no passivo. Na hora que eu vou comprar um produto, ele ser bem baratinho, na hora que eu for vender, ele ter uma tablita bem cara. Né? Então, que o meu fornecedor seja obrigado a me vender barato e que o meu consumidor seja obrigado a comprar caro o meu produto. Uma reserva de mercado desse tipo seria ideal. Exportação e importação também seria ótimo se a gente tivesse dois câmbios. Um bem baratinho quando eu vou importar e um bem caro quando eu vou exportar. Mas não funciona. Mas não funciona. A economia não funciona. Tudo tem duas vias. Tudo tem duas vias. Então, a gente precisa entender que o nosso raciocínio tem que ser no mínimo lógico. Eu não posso pedir controle de preço só naquilo que me afeta diretamente. Isso é isso é totalmente casuístico, né? Como tem sido. E a gente não pode esquecer que a Petrobras, se fosse privada, por exemplo, nesse momento, a quem que a gente ia reclamar o controle de preços? Se o governo não fosse o grande detentor, o gestor da empresa na realidade, para quem que você ia reclamar? Para o dono da empresa? Você tem que fazer preço assim? Ele falou, não, mas eu não vou fazer o preço assim. Será que teria alterado a diretoria da Petrobras se ela estivesse dando resultado com esta política de preços, crescendo do jeito que voltou a crescer? Será que teria sido alterado? Os acionistas da Petrobras, em uma situação dela privada, teriam aprovado a saída do presidente, um presidente que está dando resultado? Eu acho que não. Então, para mim fica claro que o momento de discutir isso, talvez até tenha passado o momento de privatizar uma empresa como essa, mas agora é um momento ótimo para a gente discutir e explicar, talvez para muitas pessoas que falam que são contra a privatização da Petrobras, elas não saibam o que elas estão falando, porque a ideia do petróleo é nosso. Bom, toda vez que eu chego no posto, o frentista cobra para mim quando vai colocar gasolina para mim no meu carro. Eu tenho vontade de falar para ele, mas o petróleo é nosso, deveria encher de graça. Não é assim. O que o petróleo é nosso, essa ideia, traz de bom para o Brasil? O que isso significa? O que isso significa para nós, para a sociedade? Eu não vejo, se eu visse que era algo positivo e realmente estratégico ter a Petrobras como empresa do governo, eu defenderia isso. Eu não sou um maníaco, um maluco, mas eu não vejo nada de bom na Petrobras ser manipulada por vontades políticas, por exemplo, ao sabor dos partidos que lá estão comandando a empresa. Fábio Pina,
Obrigado mais uma vez pela gentileza de nos prazer aqui no Cenário Econômico. E termina aqui o Cenário Econômico Especial para tentar entender essa tal da volatilidade que tem acometido os mercados brasileiros e todas as oscilações em vários índices e perspectivas justamente para a economia nesse ano especial para o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.